O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Caríssimos irmãos e irmãs, depois de todas as festividades do tempo do Natal, iniciamos nesta semana um novo ciclo litúrgico, o tempo comum, onde vamos acompanhar a vida pública de Jesus, o ordinário cotidiano da sua missão. E é muito interessante nós percebermos a trilogia da Epifania do Senhor, dos evangelhos dos 3 últimos domingos. Domingo retrasado, os magos, conduzidos por uma estrela, chegam a Jesus. Abrem os seus cofres, oferecem o que eles têm de melhor, e foram capazes de se prostrarem e adorarem a Jesus menino. No domingo passado, o evangelho do batismo do Senhor. Jesus, solidário aos pecadores, se coloca às margens do Rio Jordão para ser batizado por João, e quando João o batiza, o céu se abre, o Espírito Santo vem em forma de pomba, e do céu sai a voz do divino Pai eterno que lhe diz: tu és meu filho amado, em ti eu coloco todo o meu bem-querer. E no evangelho de hoje, o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre que ele realiza, iniciando a sua vida pública. E João chama de sinal e não de milagre, porque tem como finalidade manifestar a glória de Deus.
E manifestando a glória de Deus por meio do sinal realizado, ou seja, a transformação da água em vinho, é necessário que agora quem experimenta creia nele. Os discípulos creram nele. Foi a última palavra do texto que nós acabamos de ouvir agora na proclamação do Evangelho. Eu vou me deter no texto do Evangelho, porque ele é muito profundo. Eu teria assunto para falar com vocês várias horas só do texto de hoje. Como o nosso tempo não nos permite, eu quero me deter em algumas ideias principais, não só para a compreensão do texto, mas também para a nossa vida. João nos disse que houve um casamento em Caná da Galileia. A linguagem do casamento, ela era muito habitual aos ouvidos dos judeus, porque eles acreditavam que o modo mais claro, mais evidente de falar da relação de Deus para com o seu povo era através da linguagem do casamento. O Senhor era visto como noivo e o povo de Israel como a noiva. E o Senhor, como noivo, amando a sua noiva, entrega-se inteiramente por ela e estabelece uma aliança, uma união indissolúvel, que ninguém terá o poder de romper ou de separar. Então nós vamos ler o texto na perspectiva da nova aliança que Jesus quer selar com a humanidade, sendo ele o noivo e vindo ao encontro da sua noiva, a igreja, o seu povo constituído. Além disso, o texto nos disse que a mãe de Jesus estava presente, também os seus discípulos foram convidados para o casamento. Se vocês observarem, ao longo do texto, o autor sagrado não cita o nome da mãe de Jesus. Vocês observaram isso? Ela tinha um nome. Como que ela se chamava? Quem se lembra? Maria. Mas por que que o autor sagrado, o evangelista João, não cita o nome de Maria, mas a cita como a mãe de Jesus? Porque aqui nós temos uma perspectiva simbólica. A mãe de Jesus é a figura da igreja. A mãe de Jesus é a figura do novo povo, que será constituído em Cristo Jesus, como a noiva que espera o seu noivo. Não é à toa que a linguagem escolhida para narrar o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus, é a festa do casamento. E por que que Jesus também foi convidado? Esse é um outro detalhe que me chamou muito a atenção, para nos ensinar que Jesus entra como convidado na festa deste casamento para nos ensinar duas coisas. A primeira coisa, a antiga aliança já estava superada, e através de Jesus selaria-se uma nova e eterna aliança que não teria mais fim. Por isso que o primeiro sinal, o primeiro milagre da transformação da água em vinho que estavam nas talhas, este sinal está intimamente ligado a qual mistério? O mistério da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição, porque o início e o fim estão muito próximos. Agora nós vamos tomar o texto. Eu quero te convidar aí a pegar o seu folheto. Vamos aos versículos de 3 a 5, na primeira parte. Encontraram? Leiamos juntos, a partir do 3. Como o vinho veio a faltar,
A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dize isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que eles vos disser. Fazei o que ele vos disser. Vamos ao texto. O vinho para o judeu não era apenas uma bebida que se servia junto com a comida na festa de casamento. Mas o vinho tinha um sentido teológico. Ele representava, ele simbolizava os dons divinos, a graça, a alegria, a sabedoria, a salvação. Logo, na relação entre o homem e a mulher estabelecida pelo casamento, faltar o vinho significava faltar o quê? Faltar a alegria, faltar a graça, faltar a sabedoria, faltar a salvação. Então era uma falta muito grave a ausência do vinho naquele casamento. E a mãe de Jesus provavelmente era amiga daquela família, foi antes para ajudar nos preparativos, estava atenta aos acontecimentos e percebeu que o vinho acabou. E o que este fato nos remete? O vinho acabou, a antiga aliança já não tem mais sentido. O povo de Deus constituído agora precisa de um novo vinho. O povo de Deus agora precisa de uma nova aliança, porque pelo modo de viver a fé, já não eram mais portadores dos dons divinos. Aquele casal que não tem mais vinho, simboliza o povo de Israel, que já não é mais portador dos dons divinos. E é diante desta realidade profunda, teológica, que entra a mãe de Jesus como a figura da noiva, que não podendo resolver o problema, vai até quem? Jesus, que tudo pode fazer. A constatação de Maria, de dizer que já não tem mais vinho, é para nos ensinar: o judaísmo tornou-se vazio, não oferece mais a vida, a alegria, os dons divinos simbolizados no próprio vinho. E ela vai até Jesus e lhe confia a situação. Muitos discursos rigoristas, não compreendendo a exegese bíblica, que é a arte, que é a ciência de interpretação da Bíblia, afirma que a resposta de Jesus é muito grosseira. Qual foi a resposta de Jesus para sua mãe? Mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Além do evangelista não citar o nome da mãe de Jesus, vocês observaram que Jesus também não cita o nome dela? Como é que Jesus a chama? Mulher. Mas aqui nós temos um significado bíblico do modo como Jesus a chama. E para que nós compreendamos isso, é necessário voltar a Gênesis capítulo 2, versículo 23. Porque Maria, no Evangelho das Bodas de Caná, nos remete à primeira mulher criada. E como por meio do sim da primeira mulher criada, entrou o pecado em meio à humanidade, por meio do sim desta mulher, que se tornou a mãe de Jesus, entrou para toda a humanidade a graça da salvação.
porque em Jesus nós temos uma nova criação. Os padres da igreja chamam Maria a nova Eva e chamam Jesus o novo Adão. E é nesta perspectiva que Jesus a chama de mulher. E qual era a hora que Jesus falava? A minha hora ainda não chegou. Não era apenas a hora do relógio, mas era a hora da sua glorificação, que consiste no mistério da cruz, paixão, morte e ressurreição. No primeiro sinal, no primeiro milagre de Jesus, nós temos uma antecipação daquilo que se tornará o cume, o ápice da sua entrega, da sua missão, da sua vida doada por nós, para que nós alcancemos a graça da salvação. E é diante disso que a mãe de Jesus agora dá um comando. O que ela vai dizer? Fazei o que ele vos disser. Se vocês voltarem ao Antigo Testamento, por exemplo, a Êxodo capítulo 19, quando o povo de Deus está sendo conduzido por Moisés rumo à terra prometida, eles vão dizer: faremos tudo o que o Senhor nos disser, faremos tudo o que o Senhor nos falar. Então este modo de Maria dar o comando aos serventes remete ao Antigo Testamento. A qual acontecimento? O mais importante, o estabelecimento da aliança que Deus realizou com o seu povo. Fazer o que Jesus disser nos remete agora à nova aliança que será estabelecida. Por isso ela será eterna, ela será sempre nova, ela nunca mais terá fim. Vamos trazer esse trecho do Evangelho para a nossa vida? Qual é o comando que Maria dá aos serventes? Fazei o que ele vos disser. Como é que hoje nós estabelecemos a nossa relação com Jesus? Talvez o contrário do Evangelho. Eu já não quero mais um Jesus que diga o que eu preciso fazer, mas eu quero um Jesus que faça o que eu estou dizendo. E é necessário que o texto de hoje nos eduque. Mais do que querer um Jesus marionete sob o seu comando, obedecendo tudo que você fala, obedecendo tudo que você pede, aprenda com a mãe de Jesus, de querer o itinerário de fé, que te possibilite a graça da abertura dos ouvidos, que é capaz de escutar a palavra, da abertura do coração, que é capaz de acolher a palavra, e uma vontade decidida, que vai me permitir, a cada dia da minha caminhada, obedecer à voz de Jesus, e fazer o que Ele está me dizendo. O Evangelho é sempre uma palavra viva, e sendo palavra viva, dialoga com a nossa vida, e tem algo novo a nos ensinar. Jesus agora distancia da mãe, e se aproxima de quem? Do Pai. Porque o objetivo do seu sinal era manifestar a glória do Pai. Se distancia da mãe e se aproxima do Pai, para que na sua relação íntima e profunda com o Pai, ele também faça a sua vontade. Jesus realiza por excelência a vontade do Pai. E nós, pelo convite de Maria, somos convidados a uma tomada de decisão. E qual deve ser a nossa tomada de decisão? Fazer o que Ele nos disser. Estão percebendo como o texto é profundo? Como a teologia bíblica também vai nos moldando
e nos ajudando no caminho da fé? Tomemos a segunda parte do texto, versículos de 6 a 9. Encontraram? Leiamos juntos. Estavam 6 talhas de pedra colocada aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O que aquele casal precisava na festa de casamento, de acordo com o texto? O que faltou? Vinho. E o que Jesus manda os serventes encher as 6 talhas? Água. Vocês acham que é fácil fazer o que Jesus está dizendo? Não. Eles precisam de vinho e Jesus dá o comando: enchei de água. Por que tomar este detalhe tão sutil do texto? Porque isso também acontece na nossa vida. De repente eu estou precisando de vinho e Jesus falando o quê? Enche de água. E aí eu fico bravo com ele. O senhor está errado. Eu preciso de vinho. Como é que o senhor está me dizendo que eu tenho que colocar água? E aí começa aí uma discussão com Jesus, como se ele estivesse errado e eu estivesse certo. Quantas vezes você já brigou com Jesus? Quais foram os momentos da sua vida, da sua história, que você diz que ele estava errado e que você estava certo? Já teve esse tipo de discussão? Pense aí, reflita sobre a sua história, sobre a sua caminhada. Mas qual é a atitude dos serventes? Sem entender naquele momento, são capazes de obedecer Jesus. Eles precisavam de vinho, Jesus mandou encher de água, e eles obedeceram, encheram quase 600 litros de água. Por que era comum no casamento judeu ter as talhas? Porque os judeus praticavam na sua vida religiosa os rituais de purificação e de jejum. Logo, para participar de uma festa de casamento, antes da festa, o que você precisava realizar? Um rito de purificação. E o que o rito de purificação pedia? Água. Se a festa era grande, tinha muitos convidados, você precisava ter várias talhas com água, porque naquela época não tinha água encanada, não tinha torneira, não tinha pia. O povo utilizava as talhas, os potes, como esses que estão aqui à frente, que armazenavam a água utilizada para os ritos de purificação. E o que Jesus faz com a água? Jesus a transforma. Se a água era sinal da purificação, Jesus agora é capaz de transformar esta água em vinho, que é sinal do quê? Da alegria, da festa, da salvação, dos dons divinos. E durante esta semana, enquanto eu estudava esse evangelho, rezava o texto, preparava a pregação de hoje, me veio uma emoção muito forte. Porque hoje nós estamos passando por um desafio pastoral dentro da igreja. Enquanto o Papa Francisco, como sumo pontífice da igreja,
nos aponta para uma abertura na qual o vinho novo da alegria e da salvação deve chegar à vida de todos. Por um lado, há tantos grupos rigoristas que já não querem mais uma alegria da festa, do vinho novo, da salvação que resplandece neste sinal vital, mas queremos voltar à tradição antiga da água, da penitência, do rigor, de uma fé totalmente dolorosa, que parece que quanto mais penitência, que quanto mais sacrifício, que quanto mais dor eu sinto, que quanto mais feio eu estou, mais eu agrado a Deus. Saiamos de uma perspectiva de fé, de igreja e de eclesiologia, que seja da água, do rigorismo da penitência, e passemos para uma igreja, para uma fé, para uma eclesiologia que seja do vinho novo, da alegria, da festa da salvação que Jesus nos concede. E isso é tão forte que estes movimentos mais rigoristas têm colocado seus adeptos com cara de cemitério. Tem colocado tantos adereços dos seus adeptos que muitos deles parecem com uma múmia. Já viram nos filmes uma múmia? Tem muito cristão que está parecendo múmia, que está perdendo a capacidade de reconhecer que o nosso Deus é festeiro. Onde que ele realiza o primeiro milagre? Numa festa de casamento, para mostrar que esse Deus é festeiro, ele gosta de festa, para demonstrar que a água que ele transforma em vinho, o vinho é sinal do quê? Da alegria. Então o nosso Deus não é o Deus da tristeza, mas é o Deus da alegria. E o Papa Francisco tem reforçado isso constantemente nas suas falas. Não podemos ser cristãos com cara de cemitério. E agora eu digo, não podemos ser cristãos com cara de múmia. Mas a experiência com Jesus, que nos oferece o vinho novo da alegria, da festa, da salvação, deve enlarguecer de tal modo o nosso coração, que em meio às dificuldades e tribulações que passemos, prevaleça a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, minha gente. Nós estamos no jubileu da esperança, estamos num tempo de graça, que deve reacender no coração de cada humano, a graça e a alegria da salvação que já foi nos concedida até agora por Cristo Jesus. Se a talha da sua vida está vazia, se está faltando o vinho da alegria, peça a Jesus nesta missa: eu não quero sair daqui vazio, vazia, Jesus, como eu entrei, mas eu quero sair daqui com as minhas talhas cheias, transbordantes, repletas do vinho novo que somente Tu pode me dar. E se você pedir com fé o que o Evangelho está te ensinando, você vai alcançar esta graça, porque esta palavra tem o poder de realizar o que ela está dizendo. Vamos ao final do texto. Tome aí agora os 2 últimos versículos, leiamos juntos. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus.
Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Quem fez o milagre, de acordo com o texto? Jesus. Mas quem ganhou o elogio, vocês perceberam? O noivo. O mestre Sala vai até o noivo e faz um elogio. Como pode? Você está ofertando um vinho tão bom, tão gostoso, tão saboroso, que na maioria das vezes é o contrário. Esse vinho deveria ter sido servido lá na festa, no início da festa, e agora nós já estamos do meio para o final, e agora que você está oferecendo o vinho melhor. O que esse detalhe remete? O modo de Jesus fazer o milagre não foi de ostentação, não foi de chamar todos da festa para olhar para si e dizer: olha agora o que eu vou fazer, enche as talhas, e todo mundo lá olhando. E agora ele faz pirim pim pim, tira agora, experimenta. Não. O modo de Jesus agir é um modo discreto. Sabe por quê? Porque Jesus é educado. Jesus é muito singelo. Ele é bem personal no seu modo de ser e de viver. A maneira da ação de Jesus se dá no silêncio do cotidiano e dos acontecimentos. E muitas vezes nós não queremos esse Jesus, que age de maneira discreta no nosso cotidiano, mas nós queremos um Jesus faraônico, um Jesus apoteótico, um Jesus milagreiro. O modo de Jesus agir se dá na intimidade profunda com o Pai, para que, disposto a fazer a vontade do Pai, manifeste a sua glória. O objetivo de Jesus não era aplausos e nem uma adesão de uma multidão porque ele realizou um milagre, mas o objetivo de Jesus era fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que sua glória seja manifestada. Padre, como que eu posso viver isso na prática? No cotidiano da minha família, do trabalho, das minhas lutas diárias, da vida da fé, na comunidade, aprendendo com o Evangelho. Permita com que Jesus haja no cotidiano das suas ações. Não queira esse Jesus apoteótico, milagreiro, popstar, mas queira este Jesus que está disposto a fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que sua glória seja manifestada. Qual foi o comando de Maria para os serventes? Fazei o que ele vos disser. E quando nós abrimos o coração e acolhemos esta palavra, ela tem o poder de nos educar, de nos converter, de realizar o que ela está dizendo. E os discípulos creram nele. O que significa crer em Jesus? Ver além do milagre, ver além da situação, da necessidade que eu preciso e que também precisa ser resolvida. Porque pode ser que na hora do aperto, da dor, da doença, da morte, do acidente, da dificuldade, eu corro atrás de Jesus porque tenho um interesse, preciso da cura, preciso do milagre, preciso da resolução do problema, e de repente até alcanço a graça que eu preciso, e depois não volto nem para agradecê-lo. Isso não é crer. O crer significa ver além do milagre, fazer uma adesão pessoal e íntima à pessoa de Jesus, que nunca mais me separará dele, e que nunca mais separará ele de mim. Por isso que o milagre da transformação da água em vinho remete-nos a uma nova e eterna aliança que agora Jesus sela.
O que é água na sua vida que ainda precisa ser transformado em vinho? Vamos pensar nisso? O que na missa de hoje eu preciso diagnosticar na minha história que ainda é água que não foi transformada em vinho? E nesse sentido, pedindo a graça, se abra a fartura de Jesus. Vocês observaram que foi muito vinho, e que não foi um vinho qualquer. Sabe por quê? Porque Jesus não é ridículo. Ridículo é um termo nosso aqui do Goiás, né? Jesus não é miserável, Jesus não é mesquinho, mas Jesus é farturento. Vocês estão vendo que nós estamos perdendo a capacidade de ser farturento? Talvez os nossos avós, que eram mais simples, que nem tiveram tanto acesso do que hoje nós temos, e talvez eram até mais pobres do que nós no sentido econômico, eles eram muito mais farturentos do que nós hoje, com todo o recurso e com toda a condição financeira. Sabe por que nós estamos nos tornando ridículos e miseráveis? E estamos perdendo a capacidade de sermos abundantes e farturentos? Porque nós estamos distanciando de quem? De Jesus. E distanciando dele, mesmo tendo uma conta bancária gorda, mesmo tendo grandes posses, corremos o risco de nos tornarmos ridículos. Meu irmão, minha irmã, mesmo na carestia, mesmo na dificuldade, peça a graça da fartura, peça a graça da bênção, da multiplicação, que de repente somente Jesus pode fazer na sua vida, como fez com a água transformada em vinho, como fez com 5 pães e 2 peixes, que foi capaz de alimentar uma multidão, e depois ainda sobraram mais de 12 cestos. Peça a alegria do vinho novo, peça a disponibilidade de fazer o que Ele está te dizendo, mesmo quando você não entende. Preciso de vinho e Ele está mandando coloque água. Peça a graça da fartura, que é capaz de superar o egoísmo do nosso coração, que muitas vezes nos convence: é tudo meu, é tudo para mim, é tudo do meu jeito. E isso te priva da bênção da fartura. E naquele momento, o Deus festivo revelado em Jesus nos mostra que a igreja atual, na sua condição dos noivos, eles já não têm mais vinho. Deve se abrir a voz do seu Senhor, que diz: enchei as talhas de água. Esta igreja prefigurada na figura da mãe de Jesus, deve ser a portadora por excelência deste vinho novo, desta vida nova, desta alegria nova. E sendo portadora por excelência do vinho novo, deve ser também aquela que dispensa, aquela que distribui, aquela que leva este vinho novo a toda criatura. Não queira uma igreja miserável e mesquinha, que te rouba a alegria, que te rouba a possibilidade da festa, que te priva desta comunhão do banquete escatológico, que não terá mais fim. Mas opte pela palavra de Jesus, que hoje te revela a abundância e a fartura de Deus no vinho novo, que é sinal da sua alegria, da sua festa e da sua salvação. E experimentando isso, você é capaz de experimentar também a sua glória, e como os discípulos, crer nele, ver além do milagre, ver além da necessidade, e fazer uma opção que seja para a sua vida toda.
Vamos pedir isso no final desta homilia, da escuta do Evangelho? Então agora sente de uma maneira mais confortável. Se te ajuda a rezar, por um instante feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: como é que anda a talha da sua história? Como é que anda a talha da sua vida? Ela está cheia? Ela está vazia? Ela está pela metade? Ela está rasa? O que você carrega dentro da talha da sua vida? Apenas água? Ou você já tem carregado o vinho novo? Vai pedindo a Jesus: eu quero experimentar o que hoje a tua palavra está me dizendo. Eu quero uma disposição de coração, Jesus, para obedecer o que o Senhor está me falando. Eu quero uma comunhão de vida contigo, Jesus, que não seja só na hora do meu problema e do meu aperto, mas que seja para toda a minha vida, Jesus. Eu quero sair desta missa com meu coração transbordando de alegria, porque somente Tu pode me dar este vinho novo. Peça com fé, meu irmão, e o Senhor te dará. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Vamos cantar pedindo isso. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Mais uma vez, para quem quer o vinho novo. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor